Aleluia. Irmãos, durante a oração, eu fui muito inspirada sobre isso, de que a gente transforma como que vai ser os nossos dias. O Senhor, Ele tem uma proposta para a gente, Ele nos propõe um caminho, mas quem vai decidir se vai seguir Ele ou não somos nós. Inclusive, a velocidade que a gente vai correr nesse caminho. A decisão é nossa. Se a gente decidir que a gente quer uma manhã poderosa no Senhor, eu tenho certeza que a manhã vai ser poderosa no Senhor. Se a gente escolher gerar expectativas no Senhor, de que a cada minuto da nossa vida, a gente gera expectativa de que nesse minuto o Senhor fará maravilhas na minha vida, nesse minuto o Senhor fará maravilhas na minha vida. E essa inspiração guiando a nossa vida vai trazer tanta potência para a nossa vida, tanto poder divino. Isso é uma escolha nossa. A gente pode decidir se abstrair do sobrenatural ou decidir abraçar nas nossas vidas. É uma decisão completamente nossa. Então, que a gente realmente busque isso com sede, igual como a Bíblia nos diz, como bebês recém-nascidos. Buscar isso, buscar essa transformação na nossa vida. Você já viu um bebezinho quando ele está com fome? Nossa, o menino fica até meio espasmático. Aleluia, glória a Deus! Mais novo papai da igreja! Não viu, irmão? Não fica desesperado. Parece que está morrendo. De desespero procurando o peito. Então, que a gente seja assim, com essa vontade de buscar as coisas que são do Senhor. O natural, o mundano, ele vai se esgueirando na nossa vida. E isso é preocupante. É preocupante quando a gente deixa um pouquinho das trevas do mundo ofuscarem a luz do Senhor na nossa vida. E isso pode acontecer, às vezes, de forma drástica, né, com coisas como pecado, mas às vezes acontece no cotidiano com simplesmente a gente se desligar do sobrenatural. Eu tive pensando durante essa semana o que eu ia trazer para vocês, e eu fiquei conversando com o Senhor sobre falar sobre algo que tem me incomodado muito no sistema do mundo. É algo que está tão enraizado que acaba até contaminando os filhos de Deus. Existe um termo que está sendo usado sobre o nosso momento no mundo, em que nós estamos vivendo a era da pós-verdade. Não sei se vocês conhecem esse termo, pós-verdade, mas a gente está vivendo um momento em que, aí já é um termo que eu mesmo criei, a instabilidade da verdade. Fica tão difícil hoje em dia entender o que é a verdade. O sistema do mundo tem nos inspirado de que existem muitas verdades. E a pós-verdade surfa um pouco nisso. A pós-verdade é muito utilizada em termos políticos, mas ela pode ser utilizada, esse termo pode ser utilizado para tudo. É quando as pessoas escolhem distorcer os fatos para ganhar um argumento, para convencer. Você vê que, assim, estamos em pleno século XXI, né? 2024, e hoje em dia existem pessoas questionando se a Terra realmente é redonda. Estão entendendo a era da pós-verdade? Como é que o negócio ficou muito louco? E com essa inspiração satânica, porque, gente, isso é Satanás purinho. Satanás é chamado de pai da mentira. E o Senhor veio
para nos trazer a verdade. Então, é o caminho extremo oposto do caminho que nós, como filhos de Deus, devemos trilhar. Então, essa instabilidade da verdade, a gente tem dificuldade de entender o que é verdade, o que não é verdade, é muito, muito perigoso. Porque, gente, apesar de essa moda nova estar dizendo que existem muitas verdades, isso não existe. A verdade, ela não é um conceito maleável. A verdade, ela é sólida, única e pura. Não é algo que você pode manipular de acordo com a conveniência. Existe uma verdade. Talvez a gente não consiga, às vezes, enxergar a verdade, mas ela existe e ela é imutável. Verdade é verdade. Não existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade daquele momento. Verdade é verdade. E o mundo está tão contaminado, tão adoecido pela mentira, que a gente se acostumou a viver nessa lama, nessa sujeira de não saber onde que está a verdade, onde que está a mentira. E é tão louco que, às vezes, a verdade é até considerada falta de educação. Olha como a mentira está enraizada na humanidade. Você sabe do que eu estou falando? Alguém vira para você e fala assim, aqui, vamos tomar um café lá em casa? Aí você fala assim, não posso. Mas você pode. Você não quer. E aí é falta de educação. Poxa, te chamei para tomar um café lá em casa e eu falo, não quero? Né? Não, e diversas coisas desse tipo. Um caso que eu vi recentemente ilustra isso muito bem. E tem tudo a ver com a nossa cultura. Uma pessoa estava contando que ele foi convidado para uma festa em outra cidade, e o anfitrião dessa festa era um menino muito rico, e ele organizou a hospedagem das pessoas que vinham de fora. E algumas pessoas ele recebeu na casa dele, e algumas pessoas ele hospedou em um estabelecimento local. Quando a pessoa chegou nesse lugar, ele não era um dos convidados que ficaria na casa junto com o anfitrião, ele ficaria na casa no hotel lá. Né? Só que ele achou o hotel um muquifo. Ele achou o hotel o pior. E aí ele pensou, quer saber, eu vou mudar de hotel, vou me hospedar em outro hotel. E aí, o ser humano inspirado por Satanás virou para ele e falou assim, nossa, mas você é muito desfeita, muita falta de educação, se você mudar de hotel. Qual foi a conclusão dessa história? Essa pessoa que estava contando a história para mim, que era o que ficou hospedado no que ele chamou de muquifo, ficou até hoje, uns anos, falando mal do anfitrião, que organizou um muquifo para eles e não colocou ele hospedado lá na casa boa dele, e ele achou super conveniente e educado ficar falando para todo mundo em volta como eles tinham sido mal recebidos e fazer cara período para o anfitrião. E isso é educado. O educado que é isso? Você vai chegar e vai barracar na festa dizendo que te colocaram no muquifo? Falta de educação. Mas ficar falando com todo mundo em volta o que a sua insatisfação, tá ótimo. Ah, mas isso não é mentira. Claro que é. Porque a verdade não é apenas as coisas que a gente fala. A verdade é também o que a gente omite e também a forma como nós nos portamos. Eu queria aproveitar e ler com vocês
lá em João, peraí, que eu achei. Não, Mateus. Mateus no capítulo 5, isso mesmo. Só contextualizando. A primeira, pregação aqui descrita por Mateus do Senhor Jesus é o Sermão do Monte. Ele é um sermão muito bem descrito em Mateus, que ele conta detalhes do que o Senhor Jesus pregou naquele dia, e é uma pérola de ensinamentos para as nossas vidas. E estabelece muitos princípios do que é o ensinamento do Senhor Jesus. E nós, como cristãos, nós devemos ficar muito atentos a essas palavras. E aí, no capítulo, Mateus 5, no capítulo, no versículo 24, 24? Não, 34. Isso. Ele está falando sobre um hábito que os judeus tinham de jurar. Então, quando alguém fala, quando alguém, a pessoa falava alguma coisa, aí o outro fazia. Ele não fazia, porque quem faz é a gente, né? Mas se fosse aqui no nosso de mesa, a pessoa tinha falado. Aí o que eles iam falar? Eu juro pela minha cabeça. Era um hábito lá no povo. E o Senhor Jesus estava falando sobre esse hábito. Versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, gente, é o Senhor Jesus. Não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque o trono de Deus, nem pelas... o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Olha que mensagem poderosa. Senhor Jesus, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, gente, não fica fazendo isso. Não jure pelas coisas. Mas o ensinamento vai ainda um pouco mais profundo do que isso. E quando ele fala, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno, é que você precisa ser conhecido como uma pessoa verdadeira. Quando você nem precisa jurar, quando você falar sim, vai ser sim. E quando você falar não, vai ser não, qual é o motivo de jurar? Ninguém vai questionar, ninguém vai... o que você falar. É esse tipo de caráter que o Senhor Jesus cobra dos filhos do Senhor, dos filhos de Deus. É esse o caráter que nós devemos ter. Porque nós somos a antítese de Satanás. Então, se ele é o pai da mentira, nós somos os filhos da verdade. Então, se a mentira é a inspiração de Satanás, porque passar disso vem do maligno, porque se para o maligno o que a gente diz não necessariamente é a verdade, no Senhor, o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Essa é a inspiração do Espírito em nós. Agora, viver desse jeito não é fácil. A gente sabe, né? Principalmente considerando que a cada dia que passa, Satanás está mais tempo aí fazendo bagunça. Nós nascemos nessa geração. Nós nascemos e vivemos uma cultura de cultivar a mentira. E que a mentira, ela foi nos ensinada e nós vivemos ela por ter direito por aí. Existem profissões que as pessoas consideram que é impossível. As pessoas consideram que é impossível viver certas profissões sem mentir. Já parou para pensar que loucura? O que você faz 8 horas por dia, 5 dias na semana, envolve mentira?
Eu imagino que às vezes deve ser difícil, sei lá, para um vendedor de ver que a produção se enrolou e seu pedido não vai chegar a tempo. Imagino que às vezes vai ser difícil, sei lá, para um advogado dizer que não, o cliente admitiu mesmo que na verdade ele cometeu todos esses crimes. E aí você falou, então, Natália, não é possível, né? Eu vou largar meu emprego para poder viver a verdade do Senhor. Exatamente, para viver para o Senhor, vou largar meu emprego para viver para o Senhor. Cara, seja guiado pelo Espírito. Não estou dizendo que você precisa largar o seu emprego, mas preciso que você entenda que os princípios do Senhor são tão sólidos, porque nele não há sombra de variação. Porque o Senhor é fiel e o sim dele é sim e o não dele é não. Então, se o Senhor estabelece um princípio, os princípios do Senhor, eles são o que rege as leis do universo. Então, se a gravidade é verdade, se eu soltar esse microfone, ele vai cair? E não é, será que ele cairia? Será que vai dar certo esse negócio de jogar o microfone e ele cair? Não, se eu jogar o microfone, ele vai cair. Se eu soltar, vai cair. E os princípios divinos têm exatamente a mesma raiz e têm exatamente a mesma força. Se você vive na mentira, não espere colher as bênçãos da verdade. Eu só estou vivendo a verdade. Só estou falando que é verdade. Viver com a verdade exige muita coragem, gente. Não é fácil. Não é fácil porque o Satanás estabeleceu uma arapuca para a gente, tão difícil de fugir, que a gente fica parecendo doido quando a gente começa a viver na verdade. A gente passa de doido, passa de louco, passa de fanático, passa de... A própria Bíblia diz que o Senhor pega as coisas loucas, Ele transforma os sábios em loucos, e as coisas loucas é o que Ele escolhe para Ele. Porque viver para o Senhor é meio doidinho mesmo, é meio difícil, é meio ao contrário do que o mundo fala. A gente às vezes, está tão acostumado com a mentira que a gente começa a achar que ela é canal de bênçãos nas nossas vidas. Porque, como eu disse, exige muita coragem. Quer ver uma coisa que a gente tem mania de fazer? E eu diria que é uma das coisas mais perigosas que a verdade, que a cultura da mentira trouxe para as nossas vidas. É quando a gente mente para a gente mesmo. Nada é mais perigoso do que mentir para nós mesmos. Porque, às vezes, é muito difícil a gente se olhar no espelho, ver que nós somos imperfeitos, que nós temos dificuldades, e não arrumar justificativa para aqueles problemas e para aquelas dificuldades. E aí a gente se olha no espelho e a gente fala assim, mas isso é por quê? E aí a gente acredita nesse porquê. E a gente se conhece. Se a gente quiser olhar com sinceridade para nós mesmos, a gente vai encontrar a verdade de quem nós somos. Sim, nós somos todos imperfeitos. Sim, nós temos uma caminhada para a gente chegar à perfeição. Mas negligenciar isso ou trazer desculpas para esse negócio vai te fazer viver uma mentira que não vai te levar a lugar nenhum.
Então é necessário a gente ter coragem para não acreditar nas nossas próprias mentiras e nas nossas próprias justificativas. Como é comum, ainda mais hoje em dia, depois que a psicanálise trouxe várias desculpas para a gente ser do jeito que a gente é, não, porque eu sou assim, porque eu tive uma criação assim, porque os meus pais colocaram esse tipo de trauma, porque eu vivi isso. E aí eu não consigo ser diferente. É por isso que eu ajo dessa forma. Eu sou traumatizado. E aí você começa a falar essa mentira para você mesmo e você começa a acreditar. Eu não estou dizendo que é mentira, que isso traumatiza e que se torna a caminhada mais difícil para você, não. Todos nós temos as nossas lutas. Temos lutas diferentes, mas todo mundo tem suas lutas. E todo mundo é traumatizado, viu? Na boa. Todo mundo é traumatizado. Vai conversando um por um para você ver. Todo mundo tem seus traumas. Todo mundo tem suas lutas. Então, não é que esse trauma não aconteceu e não é que ele não causou isso em você. É que você dizer que você está que você pode, né, que você está justificando, acreditando que não tem nada que você possa fazer, é mentira. Porque a palavra diz que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O próprio Senhor Jesus falou que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nós temos uma nova realidade no Senhor Jesus Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então nós temos sim a capacidade de vencermos todos os traumas, todas as dificuldades que nós temos na nossa vida. Basta a gente encarar de frente a verdade e dizer: essa justificativa não me dá a liberdade de não querer melhorar. E quando nós começamos a viver essa verdade, os caminhos realmente ficam difíceis. Porque você para de ter a muleta da justificativa na sua vida. Olha como é necessário coragem. É necessário coragem você admitir para você que você não chegou atrasado por causa do trânsito, mas porque você não teve planejamento de se organizar a tempo e por isso que você se atrasou. Olha como exige coragem. E olha como a verdade é uma bênção nas nossas vidas. Porque ela nos tira aquelas muletas de Satanás que nos deixam afundados na lama. Por quê? Se você fala verdadeiramente com você mesmo, cara, eu chego atrasado porque eu enrolo, porque eu fico 10 minutos no alarme para acordar, e aí eu chego na hora, eu vou vestir a roupa, e de repente a roupa não está adequada, e aí eu vou me atrasei porque não me planejei. E aí eu vou chegar lá e meu chefe vai perguntar: tá atrasado mesmo? E o que você vai falar? Ô, chefe, é porque eu fiquei mais tempo na cama dormindo. Pensa, quantas vezes você vai conseguir falar isso pro seu chefe antes dele te demitir? Então, é preciso coragem para viver a verdade. Você vai usar as muletas de tipo: mas você não sabe o que aconteceu. Aconteceu um acidente no meio do caminho, o trânsito ficou horrível, foi por isso que eu atrasei. O chefe falou: não, se acontece um acidente no meio do caminho, é justificado que ele atrase. Mas você não tem mais essa muleta. Então o que você tem que fazer? Planejar com antecedência, garantir que você vai acordar cedo na hora que o alarme tocou mesmo e se antecipar, sair com antecedência de casa. A verdade nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viver na verdade nos liberta. Nos tira a muleta de que a gente pode agora inventar qualquer historinha para a gente ficar bonito. Eu sei que isso é um hábito do mundo, mas às vezes entra em nossas vidas. Às vezes a gente deixa que isso até vire manipulação da palavra. Por quê?
Mas eu não tenho que amar o irmão. Não. Você tem mesmo que amar o irmão. Mas aí, essa contaminação do mundo adoecido pela mentira faz com que você, na frente do irmão, faça a melhor cara do mundo. Linda! Nada! E nas costas, não suporta fulano de tal. Não, você viu como é que ela faz? Ah. E aí? Como é que faz, então? Porque isso volta lá naquela conversa da pessoa que foi mal hospedada. Porque na frente das pessoas, tá tudo bem. Ô, você não sabe quantas vezes que a gente olha na cara do irmão, não sei se é o Espírito Santo ou se é a experiência, e a gente vê que não está nada bem. Não está nada bem. Nós, como cristãos, a gente vira e fala assim, o que você tem? Não, está tudo bem. Está sendo agressivo? Ótimo. Tranquilo. Quem nunca? Não, estou falando fé. Fé. E aí, você está vivendo uma vida falsa. Em primeiro lugar, sobre amar o irmão. Você é obrigado a amar o seu irmão. Você não é obrigado a fingir que ama o seu irmão. Entendeu a diferença? Não é que você vai fazer cara maravilhosa e ficar falando palavra na cabeça, xingando na cabeça o irmão mentalmente. Não, é você mudar isso no seu coração. Viver a verdade é isso, é amar de verdade. É olhar para aquele irmão e falar assim, gente, esse irmão vai me fazer crescer, porque ele tem todas as características que eu detestaria, mas como eu sou obrigada a amar todo mundo, então ele vai me ajudar a amar esse tipo de gente. Glória a Deus. Obrigada, Pai, porque você me faz melhor todos os dias. Me traz para perto de pessoas que, se eu pudesse escolher a minha bolinha, só colocaria gente igual a mim, mas o Senhor me ensina a lidar com os diversos tipos de pessoas. E deixa eu colocar aqui um parênteses de quem tem lidado com pessoas já há algum tempo. Todas as pessoas são adoráveis. Todas as pessoas são amáveis. Normalmente, as coisas que nos irritam nelas são muito mais de nós do que delas. Aquilo me irrita. Mas por que me irrita tanto isso? Por que isso para mim é tão chato? Isso fala tanto de mim. Isso fala tanto do que eu... Os meus próprios dilemas, os meus próprios conflitos. E todas as pessoas têm os seus próprios conflitos. Quando você vai ver, as atitudes delas são reflexos das lutas que elas têm. Então, se você se abrir para olhar aquela pessoa com sinceridade de amor, você vai conseguir enxergar esses detalhes. Nossa, essa pessoa faz isso porque ela tem aquele trauma. Preciso ajudar ela, explicar para ela que agora ela é renovada no Senhor Jesus e ela pode ser diferente, caso seja realmente um problema e não apenas uma característica que te irrita, claro. E esse negócio também de, não, tudo bem, não tá tudo ótimo. Tá na cara que não tá? Você está evitando também a viver uma das maiores bênçãos do Senhor, que é um suportando os outros. Suportando não no sentido de aguentar a pessoa, no sentido de ser suporte para o outro. No sentido de que nós somos um corpo, um ajuda o outro. Cada um com os seus dons, cada um com a sua capacitação, sua inspiração divina. Gente, cara, às vezes a gente fica até com uma raiva santa. Não é, Paulo Pinheiro? A gente fica com uma raiva santa, que a gente vê pessoas mal, a gente fala assim, irmão, o que você tem? Chega no gabinete, às vezes, né, para dar privacidade para a pessoa ter coragem de falar o que está acontecendo. Tudo ótimo. Gente, eu vou ter e a pessoa, tudo bem, tudo tá ótimo. Cara, não tá. O que está acontecendo? Não, senhor, tudo bem. Já teve gente que saiu da igreja e falou tudo bem. E depois a gente descobriu, tá ótimo. E quantas
perguntar para a pessoa: o que está acontecendo? Me fala, abre, deixa eu te ajudar. E a pessoa: tem nada acontecendo. Gente, viver pela fé não é dizer que não tem nada acontecendo quando tem alguma coisa acontecendo. É mudar a coisa que está acontecendo. Amém? Então, é necessário ter coragem da gente enfrentar as coisas de frente. E não usar máscaras, usar desculpas, usar mentiras. Porque tudo isso são formas diferentes de mentira. Máscaras são mentiras. Justificativas são mentiras. De frente, encara a verdade que você vai ser verdadeiramente edificado e transformado. Depois não vem me dizer que a palavra não funciona. A palavra funciona demais. A gente só precisa ter coragem para vivê-la. A gente tem que ter coragem para o sim ser sim e o não ser não. A gente vive numa cultura em que não é um palavrão. Não é? Você fala assim: como que fazer comigo? Não. Nossa, grosso. Você fez isso? Não fiz e não vou fazer. Coragem para ser quem você realmente é. Para dizer aquilo que você realmente pensa. E não por mim, eu sei o quanto isso é difícil. Eu não estou passando aqui no sermão como quem não está aprendendo com isso. Porque eu também tenho muita dificuldade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem aquela tentação de ser a boazinha e a gente boa para todo mundo. Só que viver a verdade, isso é impossível. É impossível você ser a pessoa que vai aceitar tudo, que nunca vai confrontar ninguém, se você estiver vivendo a verdade. Se você estiver principalmente querendo viver a verdade no Senhor, que é a verdade de quem se importa e quem ama o outro, você vai confrontar outra pessoa. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Viver a verdade é um compromisso. É um compromisso. Viver para o Senhor é um compromisso. Quando nós nos convertemos, né, quando a gente entrega a nossa vida para o nosso Senhor, Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele vai ditar como a nossa vida funciona. E tomar essa decisão é uma decisão para a vida, é uma decisão de compromisso. Então, a cada conversa, a cada dia, a cada segundo, você precisa rever se isso está sendo feito e trilhado no caminho correto. Porque, como está dizendo aqui, é aquele negócio do espelho. A gente olha no espelho e vê a verdade. É o espelho que representa isso. Né? Você olha para a palavra e vê a verdade. Aí você vira e vai viver como se você tivesse esquecido aquilo que você viu. Você se enxerga, mas age como se aquilo não fosse o que realmente está acontecendo. Eu queria ler 2 Timóteo, no capítulo 4. Porque, irmãos, essa doença, ela está se agravando. Não é algo que está sendo remediado, muito antes, pelo contrário. Quanto mais o tempo passa, pior as coisas ficam nesse sentido. A gente hoje consegue ver as pessoas... cara... o nível de mentira está tão alto que a gente vê pessoas que falaram um negócio aqui para você, aqui agora, falou que agora com você, ela vira para o lado e diz assim: não disse não, com a cara mais lavada do mundo. E a gente vê isso em tudo quanto é lugar.
A gente vê isso lá fora, a gente vê isso até dentro da igreja. A gente vê isso, às vezes, quando a gente se dá conta, a gente que fez. E isso é um exemplo de que o fim está próximo. E nessa carta aqui de 2 Timóteo, ele está falando justamente sobre essa geração. Justamente sobre o que nós estamos vivendo hoje. E olha o perigo disso. Versículo 2, vamos lá. Aqui, né, como vocês sabem, essa carta do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, instruindo ele. E ele diz assim: pegue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Essa é uma das últimas instruções que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. Gente, desse isso aqui é exatamente o que a gente está vivendo hoje. As pessoas escolhem o que elas vão ouvir e o que elas não vão ouvir. Quais os mestres que elas querem ouvir. E isso é um dos confortos que a geração da mentira trouxe para nós. A gente pode escolher a igreja que a gente se sente melhor. A gente pode escolher a pregação sobre aquele assunto que a gente quer ouvir. A gente pode escolher o coach que vai dizer yes para a gente. E a gente, não sei se concordo com isso. Não sei se gosto desse ensino. Não sei se isso funciona para mim. Vê se nós não estamos vivendo isso. Vê se isso não é o que nós estamos vivendo, a nossa geração completamente descrita. As pessoas querem escolher o que elas vão aceitar como verdade e o que elas não vão aceitar como verdade. As pessoas estão até escolhendo se elas são homens ou se elas são mulher. Como se isso não fosse uma coisa que viesse da própria concepção. E aqui vem algo que vai além de nós transformarmos nós mesmos. Porque, como vocês podem ver, todos nós, e eu também, todos nós precisamos de coragem para sermos dessa forma. Todos nós precisamos repensar os nossos próprios hábitos e os nossos próprios estilos de vida para que a gente realmente esteja como os filhos da verdade que o Senhor Jesus nos constituiu. Mas aqui vai além. Aqui ele fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Nós precisamos ser aqueles que vão ensinar o que é verdade para o mundo. Não vai aceitar o que o mundo está ensinando para nós, para as crianças, para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor. E, gente, se você simplesmente for sim, sim, não, isso já é uma grande pregação. Isso é pregar a tempo, estar preparado a tempo e fora de tempo. Se todo o tempo da sua vida o sim for sim e o não for não, isso já é um grande testemunho e uma grande pregação sobre o poder da verdade. Eu lembro que quando eu trabalhava numa agência, logo quando eu comecei o Reino, eu me converti no meio do ano anterior e já me inscrevi no Reino. Então, tudo aquilo era novo para a gente, né? A gente estava começando a nossa caminhada em Cristo.
Então, gente, eu estava flutuando, porque era um negócio, sabe aquele primeiro amor, né? Eu tava, aquilo tudo era muito novo para mim, essa nova vida no Senhor Jesus. Então, eu estava fanática mesmo, tá? Eu estava ótima, porque eu emocionei, né? Porque na época eu tinha saído de uma condição para outra e isso chamou a atenção. E aí eu lembro que no meu trabalho, o povo falava assim, não deixa a Natália atender o telefone. Eu ficava os telefones lá, eles falavam, não deixa a Natália atender o telefone. Porque a Natália não fala que a gente não tá, quando a gente pede para falar que não tá. Sabe aquele negócio? Tipo assim, se for fulano, fala que eu não tô. Fala que eu tô em reunião. Aí eu falo assim, não deixa eu atender o telefone, porque se perguntar, eu vou falar a verdade. E aí você pensa assim, começou a criar inimizade, né? Lá no trabalho dela. Começou a arrumar confusão pro lado dela, já não queria atender o telefone, o povo ficou... Não! Eu passei a ser uma pessoa confiável. Eu passei a ser uma pessoa que o povo sabia que se perguntasse eu ia falar a verdade. Que se buscasse uma opinião minha, eu ia ser sincera. Isso chegou a inspirar algumas pessoas para a igreja. Isso chegou a esse lugar que eu trabalhei nessa época, eu trabalho para eles até hoje. E a minha chefe, é porque eles me pedem trabalhos específicos, né, contrato. E direto ela me faz umas perguntas que não faria sentido meu chefe perguntar para um funcionário. Coisas do tipo assim, você acha que eu deveria propor isso para o cliente? Como você acha que eu deveria conduzir isso com o cliente? Esse tipo de coisa. Eu passei a ser, para ela, às vezes, uma conselheira, quando, na verdade, ela só está contratando meu trabalho de design. Por quê? Porque o testemunho de que a minha vida vive por uma filosofia, né? Por uma filosofia cristã, inspira. Se o seu sim for sim, se o seu não for não, as pessoas vão contar com você para entender a verdade. Eu falei aqui na Escola de Homens e Mulheres uma frase que eu vi de uma grande mulher do Senhor, que eu falei assim, gente, quando eu tiver filho eu quero ser assim. Ela falou que ela criou as filhas dela dizendo para sempre apenas a verdade. Nunca teve Papai Noel, nunca teve Fábio do Dente, nunca teve nada que não fosse plenamente a verdade. Nunca teve, olha, não faz isso não, senão eu não sei o que, vai achar ruim. Nunca teve nada disso. Sempre a verdade, a pura verdade. E aí ela virou para as filhas dela, quando as filhas dela já estavam virando mocinha, e falou assim, olha, você vai ouvir falar muita coisa falando sobre sexo, né? Muita coisa no mundo, muitos ensinamentos. Mas você sabe que comigo você só vai ouvir a verdade. Então, se você vier conversar comigo sobre isso, você só vai ouvir o que é a verdade. E não vem ter esse tipo de confiança dos seus filhos. Que eles podem confiar em você de olhos fechados, porque você nunca mentiu. Você nunca falou nada que não fosse a verdade. Pensa que relacionamento maravilhoso. E, para terminar, o tempo está acabando. Quando a palavra diz que o nosso Senhor é fiel, ela está dizendo no contexto de que tudo que o Senhor diz, de tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. De que tudo aquilo que está na palavra de Deus vai se realizar nas nossas vidas. Se você já percebeu, aqui nós acreditamos na declaração de fé. Aqui nós somos uma igreja da palavra da fé. Que a gente crê com o coração e declara com a nossa boca e as coisas acontecem. Agora, por que quando a gente declara com a nossa boca, as coisas acontecem? Porque a nossa boca está falando a verdade. E por que a gente crê com o coração? Porque a gente ouviu a verdade. E esse processo, ele só funciona na base da verdade.
A palavra da fé não é um patuar, sei lá, um dizer que você fica declarando, e aquilo faz sei lá, tipo um Harry Potter, né? Abracadabra! E o negócio funciona. Não, a ferramenta, a fórmula da fé é ouvir a verdade, crer com o coração e declarar com a boca. Tudo isso passando pela verdade. E se você não confia nas suas próprias palavras, como que você vai conseguir declarar as coisas e confiar de que o que você declarou é a verdade? Entendeu a conversa? As coisas do Senhor funcionam porque Ele não pode mentir. Tudo que foi criado pela palavra dele. Se Ele puder mentir, então até as leis do universo caem. Se você tiver esse nível de verdade dentro de você, o que você diz também. Se tudo que sai da sua boca é baseado na verdade, as suas palavras adquirem um poder material. Tanto para influenciar no sobrenatural, quanto para influenciar no natural. Eu acho isso o máximo. As coisas do Senhor são sempre assim. Elas são natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Porque eu acho que para o Senhor, no final das contas, não tem tanta diferença. Ele é espírito. Então, tudo que é natural e espiritual funciona igual, funciona junto. Então, quando você sempre é uma pessoa firme, sólida, nessa pessoa eu posso confiar. Porque toda vez que ela fala, ela faz. Toda vez que tudo que ela diz é verdade. As outras pessoas passam a funcionar a seu favor. E o espiritual passa a funcionar a seu favor. Eu declaro com tanta fé, porque nada que sai da minha boca é mentira. Entendeu como a fé é potencializada dentro de você, porque você vive uma vida de verdade? A fé que você tem, ela precisa da verdade que você vive. As coisas só vão funcionar na sua vida se você seguir nos princípios do que a palavra diz. Então, que a gente não seja como esse insensato, que olha no espelho, que ouve as palavras e esquece. Que vive como se o que a gente vivesse dentro da gente pudesse ser contaminado por aquilo que é conveniente. Vamos ter coragem. Eu queria, nessa manhã, inspirar para que a gente se tornasse essa comunidade. Essa comunidade entre nós somos tão sólidos, não vai ter uma pessoa que vai entrar aqui e não ficar impactado de como as coisas funcionam de forma diferente. Porque o tempo está acabando. O Senhor Jesus está voltando. E isso me dá até vontade de chorar. Eu fico realmente angustiada quando eu leio palavras como essa de Timóteo e vejo que essa geração é a descrição exata do final dos tempos. Eu fico angustiada de quanto tempo eu tenho para semear para a minha eternidade. De quanto tempo eu tenho para alcançar todo o norte de Minas. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente escolher viver verdadeiramente tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a gente seja realmente fanático. Que a gente não seja nem um pouco duvidoso de que a gente não deixe nenhum pingo de dúvida estar nas nossas vidas de que isso é a verdade e de que isso é o caminho que nós precisamos trilhar. Sabe? Que esse é o caminho que nós precisamos trilhar.
Porque quando a gente for a verdadeira luz, olha quanta luz nós temos nesse lugar. E aí, todas as palavras vão se cumprir. Porque nós ouvimos que nós, e agora eu estou falando um verbo da vida muito claros, somos uma semente de um avivamento norte de Minas. Eu não desisti dessa palavra. Eu só fico ansiosa porque a gente tem muito pouco tempo. Mas nós somos uma semente de um avivamento. O norte de Minas vai ser conhecido como o ambiente da palavra da fé. Um lugar que vai gerar pessoas fortes que vão impactar o mundo todo. Nós temos uma palavra sobre essa igreja e eu não desisto dessa palavra. Eu posso até parecer doida, mas ela é a verdade. E ela vai acontecer. E quanto mais rápido a gente pegar isso, e quanto mais rápido a gente viver a verdade, mais rápido essas coisas vão acontecer. E o norte de Minas está esperando por nós. Está esperando a nossa verdade chegar em cada cantinho. Nós temos 89 cidades para serem alcançadas. Cada um de nós vai ser essa luz por onde nós formos, amém? Bom, gente, eu queria convidar, vamos ficar de pé. Vamos terminar esse momento da palavra agradecendo ao Senhor. Palavras como essa, elas podem ser um divisor de água nas nossas vidas. E eu quero que seja um divisor de água na minha vida. Porque a partir desse momento, eu não quero que qualquer sim meu não seja um sim. Que qualquer não meu não seja um não. Eu quero correr a carreira que o Senhor colocou para mim com tanta velocidade, com tanta pureza, com tanta santidade. Eu tenho que para aproveitar cada segundo desse pouco tempo que nós temos. Obrigada, Senhor. Obrigada pela sua verdade implantada dentro de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou o seu Espírito que nos capacita a sermos diferentes do império deste mundo. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos limpa e nos transforma dia após dia. Senhor, eu te peço, Pai, sabedoria para que a gente possa avaliar as nossas próprias vidas e desfazer de qualquer peso que tem atrapalhado a nossa corrida. Senhor, eu te peço, Senhor, que dia após dia nós sejamos cada vez mais lavados pela verdade. Sermos a verdadeira representação do teu caráter onde estivermos, Senhor. Nos inspira, Pai. Nós colocamos a nossa vida em suas mãos. Para que você nos molde, nos solidifique, conforme a tua verdade, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por essa manhã transformadora. Obrigada por essa manhã de sermos abençoados e edificados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.